As pessoas têm que prestar atenção no seguinte. Quando a gente pensa, aquele pensamento passa lá na cabeça do nada, aquela coisa assim, bem sutil, que tipo assim, né? Tô pensando isso aqui. Tô pensando que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu vou comprar essa coisa aqui pra mim. Acho que eu tô com vontade de comprar um carro bonitão pra mim. Acho que eu vou pensar, acho que eu vou mudar daquela casa lá. Eu vou fazer não sei o quê. Podia fazer isso, né? Um pensamento sutil, tem que passar pela cabeça, assim, do nada. Este pensamento, ele é mais real do que a própria realidade da vida. Ele é muito real. Ele é um criador nato. Quando acontecer isso com você, no seu pensamento, passar uma coisa pela sua cabeça do nada, você presta atenção nisso. Porque este pensamento, que às vezes apareça que não vai acontecer nada, que aquilo ali é só um pensamento, não tem nada a ver, mas não sei o que, olha, você pode ficar tranquilo de uma coisa. Aquele pensamento é criador. Ele não escapa, ele não falha. Tá passando umas coisas pela minha cabeça esses dias, em relação à minha volta ao Brasil, em relação ao meu trabalho, em relação à minha empresa, em relação à minha escola, a Escola Humanitária Luz da Vida, um grupo de WhatsApp que eu tenho, em relação ao próprio canal do YouTube, em relação à minha vida no todo, né? Minha família. Tem umas coisas passando pela minha cabeça que eu não comento com ninguém. Porque é uma coisa assim que só passa, sabe? Aquela coisa assim que só passa pela cabeça. É engraçado, né? Se fosse assim, né? Se acontecesse assim, ia ser tão bom, né? Tem passado uns pensamentos assim na minha cabeça aqui. Se eu disser pra vocês que essas coisas que estão passando pela minha cabeça é tudo real, que tudo vai acontecer, e é isso que me deixa alegre, mesmo se eu estiver sem trabalho, sem trabalho nenhum. O trabalho aparece. Se eu pensar assim, se eu pensar que amanhã eu vou estar trabalhando, amanhã eu vou estar trabalhando. Mas por que você não pensa coisa boa? Eu não estou falando de pensamento que a gente escolhe, não. Presta atenção numa coisa aqui, meu filho e minha filha. Quando eu falo de pensamento sutil, não é que é pensamento que você programa ele, não, que você quer que ele aconteça, não, daquele jeito, não. Pensamento sutil é aquele que vem do nada na sua memória. É relativo a alguma coisa. Qualquer coisa, pode ser em relação até ao seu casamento mesmo. Se você pensa assim, casamento meu, não sei não. Esse trem vai acabar danando tudo, acabando tudo. Pronto, é um pensamento. Você não quer aquilo, não está pensando em. Não escolheu para pensar aquilo. Às vezes você olha um carro na rua e fica assim, carrinho desse aqui seria. Eu já vi, estou sem dinheiro, mas se eu pudesse eu compraria um carro desse, pronto. É um tempo que passou pela cabeça do nada, de repente. Olha, isso é real. Agora, quando não é um pensamento sutil, ele é aquele pensamento assim, que você senta na cadeira, na mesa, lá, no seu sofá. Aí você começa a manipular o pensamento. Eu vou fazer assim, aí começa a fazer projetos. Esses projetos que a gente faz no pensamento, sentado lá no sofá, na mesa da cozinha, na cadeirinha lá, aquele pensamento que você tem, assim de repente, e manipulando uma ideia, criando uma ideia, aquele ali, ele não é um pensamento sutil, é uma coisa que você está programando. É um projeto que você pensa nele hoje, de manhã, pensa nele de meio-dia, pensa nele de tarde, comenta a respeito dele com as pessoas. À noite você dorme pensando naquilo também. No outro dia você vai para o trabalho, às vezes comenta com os amigos a respeito, e às vezes você senta e fica pensando forte naquilo, e você quer aquilo, aí você anda na rua olhando as coisas dentro daquele pensamento, dentro daquele projeto, dentro daquilo ali e tal. É uma coisa programada, você está programando alguma coisa. Isso acontece na vida da gente, a gente trabalhar dessa forma, sim.
Isso acontece também, porque ele é um pensamento que você está insistindo nele, sabe? Insistindo, persistindo, mantendo, visualizando todo dia, visualizando. Então, na medida que você vai visualizando uma ideia, raciocinando em cima daquela ideia, então você está criando uma coisa também. Isso vai acontecer também. Por exemplo, tipo, você fica assim: eu quero construir uma casa para mim. Então, o lugar quer comprar um lote, um terreno, fazer uma casa para mim. Aí você não tem nem dinheiro para nada, mas você está com aquela ideia. Aí você fica assim firme, comenta no assunto, sabe? Trabalha a ideia constante, fica com aquela firmeza dentro de você mesmo. É muito natural. Aí, na medida que você vai fazendo isso, você vai criando essa ideia ela vai se materializando. Sem você perceber, ela vai se materializando com o tempo no seu dia a dia. Automaticamente ela vai se materializando. E aí é claro que dentro desse contexto aí você encontra pessoas que te mostram a casa. Se for um carro, você começa a ver aquele carro todo dia. E você comenta com as pessoas naquilo. De repente você encontra um trabalho para você comprar uma parte de alguma coisa que dá para você comprar o carro depois. Aparecem propostas. E as coisas vão surgindo assim, de forma devagar. Aí essa coisa acontece. Se você pensa, por exemplo, em viajar para os Estados Unidos e fica assim: não, eu vou trabalhar, vou juntar um dinheiro e eu vou para os Estados Unidos, aí começa a fazer planos e tal, e conversar no assunto, a tendência é você viajar mesmo, chegar nos Estados Unidos. E aí você começa a encontrar vídeos também no assunto. Aí quando você abre o seu telefone, muitos assuntos dentro daquilo, você encontra, quer dizer, você é levado a vivenciar situações dentro daquilo que você projeta, está projetando. Isso aí são projetos de vida que acontecem também, sabe? Mas também que acontece também no meio disso aí, como é que fala? Muita controvérsia, porque você pensa às vezes como humano, não está sendo uma coisa sutil, não está sendo uma coisa muito sua do espiritual. Está sendo uma coisa da mente sendo trabalhada. E aí, você às vezes acaba pensando, condicionando o próprio pensamento. Eu quero fazer isso, mas talvez não vai dar, porque para me fazer isso aqui, eu vou ter que fazer aquilo de lá primeiro, depois eu tenho que fazer aquilo ali primeiro, depois fazer mais um não sei o quê. Aí você vai programando. Mas você está sempre condicionando seu próprio pensamento dentro da realidade que você está vivendo todo dia. Condicionando. E aí, no meio do seu condicionamento, às vezes você coloca dúvida, coloca medo, coloca uma certa insegurança. E vai colocando certas coisas. Você vai criando pensamento em cima do próprio projeto, às vezes dentro de um campo negativo, às vezes você coloca uma certa dificuldade naquilo, e aquilo vai se criando automaticamente, mas é de acordo com aquilo que você pensa naturalmente, dentro do projeto que você está elaborando. Isso aí é algo que demora tempo, porque você demora a projetar. Mesmo que você projete rápido o que você quer, mas que demora a acontecer, porque no meio do caminho, na medida que você vai projetando a ideia, você fica caçando caminho. Tipo, você está no Brasil e fala assim: eu quero ir para Portugal. Aí você fica assim: deixa eu pesquisar para Portugal. Vai arrumar um amigo ou uma amiga que mora em Portugal. Vai conversar com alguém a respeito de Portugal. Vou pesquisar, mas não sei o que a respeito de Portugal. Aí você descobre muita coisa, muita realidade da vida naquilo ali, dentro daquele mundo ali. Aí você começa a avaliar as possibilidades dentro daquilo que você está aprendendo todo dia. Eu diria assim, avaliando as possibilidades. E nessa avaliação de possibilidade, você coloca uma certa dúvida. O pessoal está trabalhando aqui, ó. É interessante. Você começa a colocar dúvidas, e dentro dessas dúvidas também você atrasa o projeto, e as coisas vão acontecendo assim naturalmente, mas costuma demorar. Agora, o pensamento sutil não. O pensamento sutil é batata quente, é o que acontece rápido.
Pensamento sutil acontece mais rápido do que o pensamento projetado. Há uma diferença muito grande entre um e outro. É bom você estudar sobre isso aí, aprender sobre isso. Quer que você me acompanhe no canal, no YouTube. Eu quero que você aprenda, assim, não fique preocupado em seguir o Jairo no sentido de ajudar o Jairo, não, embora eu precise de ajuda, sabe? Se inscrever no canal, fazer parte disso, fazer seus comentários, fazer suas perguntas. Você pode pegar o número do meu telefone que está lá que está na descrição, e pode mandar uma mensagem, pode fazer perguntas, eu respondo, a gente conversa. Podemos ser grandes amigos, não importa o país que você mora, podemos ser grandes amigos, tá certo? E eu não tenho muita habilidade com inglês, eu não tenho inglês fluente, tenho inglês, mas o meu inglês não é fluente. Não é fluente. Um pouquinho de espanhol, mas também não é fluente. Eu estou aprendendo aos poucos. Mas assim, em português nós podemos conversar de volta. Não tem problema nenhum, que é mais prático para mim. Então quem sabe português tem condições de conversar comigo. Em qualquer lugar. Pode mandar mensagem e tudo. Mas é importante que você estude essa coisa para você entender assim, o mundo que você está vivendo. Entender o que você está vivendo. Entender por que está acontecendo as coisas do jeito que está acontecendo com você. Para quando acontecer alguma coisa que aparentemente está ruim, às vezes acontece alguma coisa que aparentemente está ruim, você se, poxa vida, eu não queria que fosse assim, eu queria de outro jeito, Porque você, às vezes, no meio dos seus projetos, você ficou criando ideias negativas e colocando ali, associando situações e dificultando o próprio projeto. Agora, quando você está no pensamento sutil, o pensamento sutil, ele não tem barreira. Ele não cria problema nenhum, ele não cria obstáculo nenhum. Por quê? Porque que obstáculo você vai colocar? Você vai colocar, por exemplo, você querer comprar um carro aí que custa $1 milhão. Você sabe que você não tem dinheiro para comprar nenhuma bicicleta, nem um cavalo. Mas você quer comprar, não é que você quer comprar um carro de $1 milhão, mas passa pela sua cabeça. Seria muito bom se eu pudesse comprar um carro desse. Ou você olha uma casa muito bonita, né? Uma casa assim, ó. Aqui, ó. Você olha uma casa assim e fica assim, nossa, eu queria comprar uma casa dessa. Eu ia ficar muito feliz de comprar uma casa dessa. Pronto. Você não vai ficar martelando, projetando a casa, a ideia, como você vai fazer, lutar, correr atrás, não. Você vai largar pra lá. É um pensamento sutil, passou pela sua cabeça, você acha a casa interessante. Sabe? De vez em quando você lembra, se eu pudesse comprar uma casa dessa. Aí fica feliz ali, você está pensando, é sutil, passou pela cabeça. Você é levado a ter essa coisa com muita facilidade. A mesma coisa acontece se você estiver doente. Você pode estar doente, você pode ter uma doença aí que não sara, uma dor incurável. Você pode ter o que for. Se você passar o pensamento sutil, aquilo que passa pela sua cabeça do nada. Passa pela sua cabeça do nada, uma ideia. Que você pensa assim, puxa vida, seria muito bom se essa doença fosse embora e eu pudesse dar cambalhota e jogar futebol. Mas é muito difícil, tem que não sara fácil, não. O negócio pra mim tá difícil, mas seria muito bom, né? Eu poder caminhar de novo, andar, sabe? Você pode estar na cadeira de roda, você se cura. Só de pensar na possibilidade, nossa, seria muito bom eu ficar assim. Porque você vai largar pra lá, passou pela cabeça uma ideia, um pensamento. Você não deu bola para aquilo, mas é um pensamento, mas quem está fazendo isso é o espírito. Não é você, CPF, não é a sua identidade física. É o espírito, é a alma lá dentro, rezando para você de forma inconsciente, da sua forma de ver, rezando para você as possibilidades da vida, daquilo que o espírito é capaz. Você faz isso sem perceber. Então, olha, eu quero falar depois a respeito desse negócio de pensamento sutil e pensamento projetado. Há uma diferença muito grande sobre isso. É bom que você analise para você ver o que você anda pensando sutilmente, o que passa pela sua cabeça de vez em quando que você nem dá bola. Você nem dá bola por aquilo. Esse é o pensamento sutil. E qual é o pensamento que você tem vontade de construir, fazer na vida e tal, que você está correndo atrás? Esse é o projetado. E aí você passa a observar.
No pensamento sutil, aqui que passa do nada pela sua cabeça, você vivencia aquilo muito mais vezes, muito mais rápido do que aquele que é projetado. Porque o projetado você cria obstáculo, inconsciente, o projetado. E o sutil você larga para lá, você não fica pensando em dificuldade de nada. Então, como ele está solto, então ele caminha como uma água por morra abaixo de boa e chega lá embaixo no rio. É isso aí. Deu para entender, meu filho? Então, vamos caminhar por aí, feliz da vida. E eu tô aqui agora, chegando aqui na casa da minha filha. Tô andando na rua, um frio, meu Deus do céu, tá doido. E é isso aí. Um abraço. Obrigado por tudo. E a gente vai se falando por aí.